de iniciar, a Júlia colocou a gravação agora. Então, Regina, obrigada por estar com a gente aqui no curso. Espero que seja uma tarde bem proveitosa para todos. E quando quiser, já pode começar. Tá joia, obrigada. De nada. Olá, pessoal, boa tarde a todos que nos ouvem. Meu nome é Esther Regina Ito, podem me chamar de Regina, eu prefiro. Eu vou falar um pouco da parte de satélites e de produtos, especialmente envolvidos com canais e produtos RGB. Antes de mais nada, eu vou me apresentar, né? Eu sou meteorologista, sou formada pela Universidade de São Paulo, no século passado, já faz um tempinho, fiz o mestrado lá também, e iniciei minha carreira trabalhando em previsão de tempo mesmo, então no início passei 11 anos fazendo previsão operacional mesmo de tempo, passei por empresas privadas, tive uma empresa de meteorologia há muito tempo atrás, também trabalhei no setor público, comecei no IMET, né, nesse período que eu fazia ainda previsão operacional, né? Comecei no setor privado, depois eu fui para o IMET, que é o setor público, prestei concurso lá, fiquei um tempo. E aí, depois desses 11 anos, eu fui trabalhar no INPE, estou no INPE desde 2010, iniciei lá no setor de previsão climática, e desde 2015, mais ou menos, eu estou no setor de satélites e sensores meteorológicos, né, que é a divisão que eu me encontro hoje. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre esse assunto de satélites, iniciando, a gente tem uma constelação grande, né, imensa, de satélites aí olhando para todas as agências internacionais. Se a gente for olhar só para os americanos, né, para os satélites americanos, que mais aqui para nós, né, na América do Sul, a gente faz mais uso, tanto satélites polares quanto os geoestacionários, e aí focando para os geoestacionários, que para a meteorologia seria o principal, né, em termos de satélite, a principal ferramenta. Né? E aí para nós aqui da América do Sul, a gente olha atualmente para o GOES Leste, né, mais para ele, que seria o GOES 16, né, tinha o nome 16, e recentemente, em julho, foi lançado já o GOES 19, aliás, ele foi lançado como GOES U, né, faz parte daquela série, né, de GOES Rs, a terceira geração, tanto o GOES 16 quanto o GOES 19, e tiveram os outros também, os 17 e 18, o 19 ganhou já a numeração em agosto, e em breve, no ano que vem, por volta de março, abril, ele vai tomar a posição do atual 16, então vai ser substituído. Geralmente é assim que funciona, né? Fica por um tempo, os satélites têm um tempo de vida, depois já se lança um outro, essa é a metodologia de atuação da NOAA, né? Da NASA, tá? Então, o 19 já está em órbita, ele está numa posição que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele está numa posição provisória, depois, posteriormente, ele vai substituir o GOES 16. Essa daqui é um campo de visão, que todo mundo acho que já viu, né? De uma imagem produzida pelo GOES 16, ou também chamado de GOES Leste. Em particular, essa é uma imagem que foi tirada do DESAT, que é uma aplicação desenvolvida pela nossa divisão lá no INPE. Depois eu posso até mostrar, se houver tempo, um pouquinho dessa ferramenta, mas mostra imagens em tempo real, tanto de canais simples, quanto também de produtos derivados de satélite, como os RGBs, entre outros, como também tem GLM, tem produtos de radar lá também na ferramenta, que você pode olhar junto, e tem dados de modelo, no caso, o modelo global do CPTEC e INPE. Também você consegue ver a circulação dos ventos, que é muito interessante você ver através de camadas a imagem de satélite com o que a dinâmica da atmosfera está te mostrando, né? Então, é bem interessante. Depois, se sobrar um tempinho, eu até mostro a ferramenta, mas eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer.
Então, essa aqui é uma imagem, né, do globo, da visão geral, né, que esse satélite vê. Vocês podem ver que é uma combinação de RGBs, né, essa parte diurna do Sol. Você pode ver o RGB, que é chamado de True Color, que faz uma simulação na visão do ser humano, se estivesse no espaço olhando para a Terra, né? Então seria mais ou menos essa uma foto, né, entre aspas, simulada pelo satélite. E do lado aqui noturno, a gente vê o RGB Night Microphysics, que é um dos meus preferidos, assim, né? Ele te dá muita informação interessante. Daqui a pouquinho a gente vai ver alguns casos mostrando esse potencial dos produtos. A seguir, essa aqui é uma visão, foi até recentemente não, foi dia 30 de agosto, agora passado, foi a primeira imagem que foi liberada pelo pessoal lá da NOAA, tirada pelo GOES 19. Né? Então, vocês conseguem ver que ele está numa posição um pouquinho deslocada, né, com relação ao 16, deixa eu voltar aqui para a gente ver, na imagem, então, um pouquinho mais deslocada, né, no caso aqui é a América do Sul, isso porque ele está numa posição, vou mostrar uma figura aqui, que seria uma posição provisória, né, enquanto ele não entra em operação em substituição ao GOES 16. Então, esse deslocamento vai ocorrer provavelmente no ano que vem, em abril, está planejado, para assumir essa posição que hoje é do GOES 16, posição de 75,2 graus oeste, tá certo? E futuramente, aí, futuro próximo, a NASA já anunciou a chegada do GEO-XO, que aí é uma outra geração de satélite muito mais poderosa, geoestacionário também, que vai substituir todas essas séries do GOES-R que a gente tem trabalhado recentemente, né? Mas isso vai ocorrer lá em 33 por ali, né? 2033 por ali. Ainda tem um tempinho até lá. Bom, todo mundo está careca de saber, né, os canais que tem essa geração, a terceira geração do GOES-R, que está o 16, que está o 19, que carrega o sensor ABE, tem 16 canais, cada canal tem o seu propósito principal, tem sua característica física, né? E vou falar rapidamente cada um dos canais, só por uma questão de revisão. Eu sei que em outros cursos do Renato Galante também já foi falado, mas eu vou dar uma revisão geral rápida até para fazer mais sentido para os produtos RGB. Então, começando dos visíveis, a gente tem 2 canais do visível, que são de alta resolução, né? Sobretudo o canal 2, visível, 1.64, que está na região dita red, né, vermelho, do espectro eletromagnético. Ambos os canais do visível, eles são bons para se ver muito material particulado, aerossóis, sobretudo, além das nuvens, é claro, né? São canais solares, né? Envolve a energia solar. O canal 1, ele é levemente esbranquiçado, isso porque ele está numa região, 0,47, que você tem uma absorção da energia dos gases que compõem, de alguns gases, como o ozônio, em baixos níveis, e o CO2 também. Então, por isso que ele aparece levemente mais esbranquiçado na imagem, em comparação com o visível, 0,64. A partir daí, a gente tem os canais também no infravermelho próximo, começando do ponto 86. Esse canal aqui, ele destaca muito bem as características, as feições de superfície, isso porque está numa região em que a vegetação, né, ele reflete mais nesse comprimento de onda, né? Então, acaba que, você, além das nuvens, você também tem um destaque grande da superfície, e você tem um contraste grande, maior visualmente, também com relação a corpos d'água, como áreas inundadas. Então, isso, nessas imagens, fica mais realçado, né? Seguindo, no canal infravermelho próximo do ponto 37, esse é o canal chamado Cirrus. Isso porque nessa banda ocorre maior absorção da energia que chega do Sol,
na camada mais baixa, absorção pelo vapor. Então, ele está numa região de absorção do vapor, o que resulta numa imagem que se destaca mais nuvens altas, que não sofrem essa absorção, né? Então, você acaba destacando, sobretudo, cirros, topos de nuvens convectivas, né? E acaba não vendo tanto as nuvens de superfície. Isso é uma característica, um canal bastante interessante também, dependendo da finalidade que você queira trabalhar. Os demais, os seguintes, do infravermelho próximo, o ponto 61, ele é um canal que vai destacar a questão da absorção do gelo. Isso vai fazer com que, por exemplo, topos de nuvens, né, como aqui, por exemplo, essa região perto do sudeste de São Paulo, essa região, nessa imagem, a gente tem nuvens altas de cristais de gelo, então convectivas, espessas, eles acabam ficando nessa cor um pouco mais escura, porque é justamente nessa banda do espectro ocorre que você tem a maior absorção da energia para o gelo. Né? Então, você tem essa diferenciação, acaba ocorrendo essa diferenciação com relação a nuvens, por exemplo, de água, que a gente vê aqui na costa do Chile, né, que aparecem mais brilhantes com relação a nuvens de gelo. Por isso que ele é chamado de um canal de fase do topo de nuvem. E, finalmente, o canal do vermelho próximo 2.2, ele vai fazer a diferenciação do tamanho de partícula de nuvem, tá? Então, no caso de partículas maiores, você vai ter mais absorção da energia. E aí, portanto, nessa região, por exemplo, né, que você tem... aliás, ao contrário, partículas menores vão ter maior absorção de energia. E aí, portanto, eles vão ficar levemente mais escuros com relação a nuvens com partículas maiores, tá? Que aparecem mais brilhantes. Então, vai te dar uma noção de diferenciação do tipo das nuvens também. Seguindo no espectro, aí a gente vai já para a região do infravermelho, começando do infravermelho 3.9, que seria um canal, digamos assim, híbrido, porque ele tem tanto a componente solar, que ele ainda pega ali o finalzinho do espectro solar, da energia, e também o começo da energia infravermelha, do comprimento de onda infravermelho. Por isso que ele é um canal que pode ser usado tanto de dia quanto de noite. Ele é bem interessante para se ver as questões de nuvens baixas, características de nuvens baixas, e também focos de calor, como queimadas, né, principalmente à noite, ele destaca muito bem essas características. É uma região que está no infravermelho de onda curta. Já os próximos canais, você já vai para a região do infravermelho de onda longa, começando do 8.5. Esse canal, o canal 11, ele é dito como fase, ou SO2. Né? Isso porque ele está numa região do espectro que tem um pouco de absorção do SO2. SO2 que é produzido principalmente em erupções vulcânicas e também queima de alguns combustíveis, né, que contém esse elemento químico. Ele enfatiza muito bem a questão de fase de nuvens, né, e aliado com outros canais, combinação de outros canais, ele pode te produzir um resultado muito interessante com relação à distinção de nuvens e também outros elementos. O canal 9.6, ele é o mais clarinho, né? Se a gente for comparar com os outros canais do infravermelho, ele é mais esbranquiçado, né? Isso porque ele está numa região que ocorre muita absorção do ozônio, tá? E aí, por isso, você vai ter uma imagem que parece ser mais fria, né? Ou seja, chega menos energia lá no sensor do satélite, porque ocorreu a absorção na atmosfera dessa energia emitida pela superfície da Terra. Em contrapartida, né, a gente vê que o 3.9 é o canal que aparece, entre aspas, mais quente, né?
ele não tem tanto esse tipo de absorção por gases na atmosfera. Seguindo, um dos principais do infravermelho são os 3, né, que a gente tem na série do GOES-R, os 3 infravermelho chamado janela, né? Principalmente o 10.3, canal 13, ele é o mais limpo de todos os janelas, né? Seguindo, o 11.2 já tem um pouco de absorção de vapor da atmosfera, então ele começa a dar uma característica um pouco mais fria com relação ao 10.3, que é o mais limpo, e assim vai. O 12.3 é um dito sujo, porque nessa região você tem maior absorção de vapor. E, por último, o CO2, o canal 13.3, canal 16, esse está numa região de grande absorção da energia pelo CO2. Esse canal é usado para produtos um pouco mais complexos, né? Você pode usar para tirar perfis verticais da atmosfera, considerando aí temperatura e umidade. Então, nos RGBs que a gente vai abordar a seguir, a gente não vai fazer uso deles. Não que ele não seja necessário, ele pode ser usado para outros produtos bem mais complexos. Só para a gente ter uma ideia dessa questão da absorção que eu estava falando, aqui é uma figura que mostra o comprimento de onda, desde o espectro, aí nos canais que a gente está falando, né, do Wave, do visível, os dois, o visível e infravermelho próximo. Então, eu tinha destacado para vocês, com relação ao infravermelho próximo, né? O 1.3, que é aquele canal Cirrus, ele está justamente nessa região de absorção, né, de vapor na atmosfera. Por isso que a gente tem aquela perda de energia, né, que chega. Eu vou mostrar aqui na imagem novamente, essa imagem aqui, e acaba destacando os elementos de altos níveis, os cirros, os topos de nuvem convectiva. Daí, seguindo, né, eu tinha comentado também com vocês sobre os infravermelho, o infravermelho janela, eles estão aqui nessa região que você tem pouca absorção de vapor, né? Sobretudo 10.3. Já o 11.2, 12.3 já começam a ter um pouco de absorção de vapor. Tinha comentado do CO2 também, está aqui no último canal, né? O 3.3 está nessa região de grande absorção de CO2. E, contrapartida, também o ozônio, que eu tinha comentado com vocês, que é esse em verdinho, 9.3, canal 9.3, ele está numa região que também sofre bastante influência do ozônio na atmosfera. Faltou falar dos vapor, né? Que estão na região do infravermelho de onda média, né? E agora, nessa geração, nós temos 3 canais de vapor, diferentemente do que a gente tinha no passado, com o GOES 13. E aí, cada canal do vapor, ele vai mostrar características de uma camada da atmosfera, que é essa camada mais mediana da troposfera. O canal 6.2, ele é mais esbranquiçado, ele sofre mais influência por vapor, por absorção de vapor, ele está numa região mais alta, né? Então ele vai mostrar características da atmosfera de uma região mais alta da troposfera média. O 9.6, o 6.9, o canal do vapor 6.9, já vai te mostrar características de uma região um pouco mais média, em níveis médios da troposfera, e, finalmente, o último do vapor 7.3 é o que vai te mostrar características da mais baixa, região, nível mais baixo da média troposfera. Isso, em termos de absorção, né, eu tinha comentado ali com vocês essa questão aqui, que o canal que mais tem absorção do vapor seria o 6.2, e o que menos tem é o 7.3. Mas também tem. Eu vou mostrar um conceito para vocês, que é um conceito teórico, só para ter uma ideia da resposta que cada canal tem
em que nível da atmosfera que esse canal está mostrando o sinal. Né? Então, esse conceito é dado através do chamado função peso, ou funções peso, que vai te mostrar a contribuição de cada camada da atmosfera. Isso para condições ideais, ou seja, para uma atmosfera de céu aberto, e aí para algumas, aqui no caso, eu escolhi para condições de uma atmosfera tropical, ângulo zenital zero, ou seja, bem, né, na posição nominal do satélite. E aí, esse canal, começando do vapor 6.2, ele vai dar uma resposta, vai ter um pico nessa região mais ou menos de 370, abaixo de, aliás, acima de 400 HPA. Né? Então, mais ou menos nessa região da atmosfera que esse canal vai representar a informação, né? Em condições, novamente, informando, né? Condições de céu claro. E se a gente fizer essa mesma aplicação da metodologia para os outros canais, a gente observa que, à medida que a gente vai avançando dos canais para 6.9, essa contribuição da atmosfera é um nível um pouco mais baixo, perto de 500 HPA, na média troposfera, e, finalmente, o mais baixo, entre aspas, né, baixos níveis não quer dizer que é superfície, tá, pessoal? Mas em relação à média troposfera, então seriam os níveis mais baixos da média troposfera. Né? Para essa condição, então, novamente, céu claro e ângulo zenital zero. Aqui eu fiz outra simulação, também aumentando o ângulo para 40 graus, que seria mais ou menos na região tropical, né? Que seria mais ou menos aqui essa região do Nordeste, mais ou menos do Brasil, Sudeste do Brasil. Também simulando condições de céu claro. E aí a gente nota que a contribuição da atmosfera ocorre em um nível um pouquinho mais alto. Isso porque, com o aumento do ângulo zenital, a gente vai ter um caminho óptico maior. Então, a gente vai ter mais atmosfera para percorrer a energia, vai ter mais atmosfera e vai ocorrer mais perda com relação aos componentes da atmosfera. Por isso que a gente vai ter essa informação um pouco mais, relativamente mais, em níveis mais altos, com relação à comparação com os ângulos zenital zero. Tá? É só uma estimativa. Essa questão das funções peso, elas vão funcionar para infravermelho, tá? Para o espectro do infravermelho. E aí a gente pode fazer esse mesmo exercício que eu fiz que eu mostrei para vocês para os canais do vapor, para os demais canais do infravermelho que a gente já comentou anteriormente. E aí, a grosso modo, a gente observa os canais com grande absorção, como o CO2, né? A gente vê que ele vai ter uma resposta da atmosfera na baixa atmosfera. Esse canal vai te dar uma representação, então, mais ou menos nessa região mais baixa da atmosfera, da troposfera. O ozônio também tem grande absorção em níveis superiores, principalmente, e também inferiores. Ele vai dar resposta, então, à contribuição de níveis baixos e também um pouco de níveis altos da troposfera. Os demais, janela, no geral, os canais do infrajanela, vão te dar uma resposta à contribuição da superfície, ou próximo da superfície. Né? Quanto mais limpo, mais próximo da superfície, no caso do 10.3. Gente, então agora eu vou começar a falar da combinação desses canais, que é o principal utilidade, né? De por que da gente ter tantos canais. Eu ia voltar ali, mas tudo bem. Não vou voltar aqui, senão vai confundir a visão de vocês. Por que a gente tem vários canais, né? Não é só para usar eles individualmente, mas para combinar eles. Esse que é o grande trunfo, né? Porque vai te dar informações muito mais ricas. Antes de começar com essa parte dos RGBs, eu vou fazer um pequeno teste para vocês, tá? Para eu otimizar um pouquinho, eu tenho bastante material para abordar aqui hoje. Eu ia fazer uma interação com vocês, mas tentem vocês aí darem a resposta para vocês mesmos. Né? O número que vocês veem aqui
Tá? Espero que seja, espero não, né? Se todos estiverem vendo o número 12, ok. Na imagem seguinte... Oi? Oi, pessoal? Alguém abriu e fechou o microfone aí. Ó, então, seguindo aqui no teste, essa imagem de baixo, que número que vocês veem dentro desse círculo todo colorido? Pensem aí. Bom, a resposta. Se todo mundo está vendo 45, tudo bem. Acho que, né, assim, ninguém tem nenhum problema visual. Existe uma questão que é uma limitação física das pessoas, e algumas pessoas têm daltonismo, e isso é um limitante para a utilização desse tipo de ferramenta, que é o RGB. Aí não tem muito o que fazer. Existem algumas pessoas, aí eu vou mostrar esse próximo teste. Esse próximo teste, se todos estiverem vendo aí um número, pensem com vocês qual é o número. Se todos estiverem vendo 5, ok, a visão está normal. Se alguém estiver vendo 2, o número 2, isso mostra que a pessoa tem uma deficiência aí na região do verde e do vermelho. E se ela não estiver vendo nenhum número, se alguém de vocês não tiver vendo nenhum número dentro aqui, é porque tem um comprometimento de daltonismo. Mesmo teste aí para o último número, se vocês estiverem vendo aí, resposta, se for 8, normal, se for 3, novamente deficiência do vermelho e verde e vermelho. Isso porque algumas pessoas têm o daltonismo que é total ou parcial. Então, podem, dependendo da combinação da cor, pode ter alguma deficiênciazinha. Isso é uma limitação que é chave, assim, né? Isso não tem muito o que fazer com relação aos RGBs. É possível se adaptar, quem tem alguma deficiência. É possível se adaptar, sim, ainda assim, porque não atinge todo o espectro, né? Então, em parte, pode ser, sim, muito útil essas ferramentas. Conceito básico, antes de a gente cair em RGB, né? A gente trabalha, o que se trabalha? Com as 3 componentes, né? O vermelho, o verde e o azul. E você tem as cores primárias, que são essas, você tem as secundárias, que é a combinação, no caso, né? Se você combina o vermelho com o verde, você vai ter o amarelo. Se você combina o verde com o azul, você vai ter o ciano, esse azulzinho mais claro. Se você combina o azul com o vermelho, você vai ter esse magenta, ou roxo, rosa, né? Agora, se você tem a contribuição das 3 componentes, você vai ter o branco. E se você ter, do lado oposto, a contribuição de nenhuma das 3 componentes, você vai ter o preto. E entre essas que eu falei, você tem cores aí derivadas, né? Então, esse é um conceito básico para entender essa questão dos RGBs. Aí vamos começar combinando os canais, né? Imaginar que a gente pega na componente do vermelho o infravermelho próximo 1.6, que é aquele que destaca a absorção do gelo que eu comentei antes, né? Portanto, ele destaca, assim, por exemplo, essas nuvens de grande crescimento vertical, né? Convectivas. Você vê que ele aparece menos, né? Brilhante. E se a gente pega na componente do verde, o infravermelho próximo é 0,86, 87, que vai destacar a vegetação, sobretudo, né? Além das nuvens. E, por fim, no azul, você pode pegar o visível, o visível 0,64, de alta resolução, que destaca bastante nessas feições aí dos topos de nuvem, pela resolução alta. Se a gente combinar esses 3 canais, simplesmente, e aplicar uma receita, né, no caso, uma receita recomendada pela EUMETSAT, determinando limiares e funções gama, que dão um contraste da imagem, você vai ter um produto colorido, que no caso tem o nome de Natural Color, que batendo o olho, ele te dá uma resposta rápida, né, do que está ocorrendo na atmosfera, a grosso modo, o que é nuvem alta, o que é nuvem baixa, o que é o oceano, a terra, enfim, o que é gelo também, ele vai te dar essa resposta rápida, né, olhando só essa imagem, diferente de você
ter uma imagem simples, monocromática, você também pode ter essa observação, mas pode levar um tempinho mais, alguns segundos ou minutos a mais, olhando uma animação ou olhando vários canais. Qual que é o princípio físico, né, dessa resposta de cada componente, do R, do G, do B? Né? Aqui eu coloquei, só para a gente relembrar, né, para cada elemento da superfície. Então, por exemplo, a água, né, você não vai ter muita contribuição de nenhum dos 3 canais, por isso que você vai ter uma cor escura lá na imagem, né, puxada por preto. Em contrapartida, a gente pode olhar as nuvens de água, né, que aparecem num tom um pouco mais branco, avermelhado, isso porque ele tem a contribuição, esse elemento você na imagem consegue ter a contribuição dos 3 componentes, quase que igualmente, um pouquinho mais para o 1.6. Bom, se a gente olhar para a vegetação, né, você vai ter a contribuição, sobretudo, do green, do ponto 86, que é aquele que destaca, reflete muito bem a região, o solo vegetado, né, por exemplo, principalmente com vegetação. O gelo, tanto cobertura de gelo, neve no solo, quanto também nuvens com gotículas de gelo, partículas de gelo, você vai ter a contribuição maior dos 2 canais, do green, do ponto 86 e do visível. E aí, por isso que você tem aquela cor mais ciano, né? Que é a mistura do verde com o azul, que vai te dar ciano. E é justamente esses elementos por conta dessa contribuição dos canais. O solo, por fim, você tem uma contribuição pequena do visível, e você vai ter uma contribuição maior do infravermelho próximo, né, principalmente do 1.6. E aí, portanto, você tem aquele destaque, né, da cor mais puxada por marrom, né, vamos dizer assim. A interpretação, no caso daquela imagem, né, a gente pode, diante desses conceitos aí, interpretar onde é neve, por exemplo, que é nessa região aqui, né, dos Nandes, onde é o deserto, que é a superfície um pouco mais puxada para o marrom, né, a vegetação também, por outro lado, aqui no caso, nuvens baixas, que são essas nuvens aqui um pouco mais esbranquiçadas, né, nuvens altas, de grandes convectivas, formadas por partículas de gelo, nuvens mais espessas, altas. Então, e cirros também, aqui mais, aparecendo mais fininho, né, na imagem, em tom de azul. Então, você pode ter essa tradução quase que imediata, olhando, lançando mão de um RGB como esse. Tá? Então, as principais aplicações desse RGB é diferenciar, então, de cara, diferenciar o que é nuvem de gelo e o que é nuvem de água. Tá? Ter uma primeira impressão mesmo dos sistemas, aqui no caso a gente vê nesse sistema frontal, né, o que está ocorrendo na sinótica, detecção também do gelo, de nuvens de gelo e também de gelo, cobertura no solo de áreas com neve, né? Identificar a cobertura do solo. E ele tem uma limitação importante também, lembrar que, como ele depende dos canais solares, é um produto diurno. Aqui a gente vê um outro caso que ocorreu em 2017, de grande nevasca na região da Patagônia, na Argentina, e a animação fica bem clara, né? Essa cobertura de neve aqui nessa região, também nos Andes, e também as nuvens, né, sobretudo as finas de cirro passando nessa animação, fica bem clara essa distinção, né? A neve embaixo das nuvens mais altas, né? E aí a gente pode também fazer a interpretação daquela mesma forma, mostrando o que cada elemento representa. Um outro RGB bastante importante, o Natural Color, ele é um dos mais simples, né? Porque vocês viram que usa canais simples em cada componente RGB.
Agora, a gente pode lançar mão de um outro RGB um pouco mais complexo, que, se a gente tem o objetivo de identificar massas de ar, né, frias, quentes, identificar lá estruturas de altos níveis, como o jato, analisar ciclogênios, ciclones, né, cavados, até vórtices de altos níveis, e também distinguir, né, nuvens. A gente pode usar canais do vapor, a gente vai selecionar 2 canais do vapor, o de ozônio, o infra de ozônio e o janela, e fazer uma combinação no RGB. Então, a gente pode usar na componente R de vermelho uma diferença dos canais do vapor, desses 2 vapor que eu comentei, o 6.2 e o 7.3. Essa diferença vai dar uma distribuição de umidade na atmosfera. Na componente verde, vocês podem fazer uma subtração, uma diferenciação do canal do ozônio, menos o janela. E no blue, o vapor, simplesmente, sem diferenciação. Cada um vai ter uma representação. No caso do red, essa diferença vai te dar o conteúdo de água presente nessa camada da média alta, né, troposfera. O verde vai te dar uma relação da concentração de ozônio na atmosfera. Isso vai te mostrar, vai te dar indícios de diferenciação de massa polar, né? A gente sabe que massa polar, massa fria, ele é rico em ozônio, né? Ao contrário de massas mais quentes, né, subtropicais. E, por fim, a umidade nas camadas mais inferiores, mais superiores da troposfera. Se a gente juntar esses 3 componentes, considerando limiares e funções gamas de contraste, a gente vai ter um produto chamado RGB Hermes, que é bastante poderoso. Esse produto, quando bem usado e com uma certa... com o costume de usar ele, né, ele vai te dar uma informação tridimensional até da atmosfera, né? Não muito de baixos níveis, mas da atmosfera média e alta, características dessa parte da atmosfera. A interpretação desse evento, um exemplo aqui que ocorreu em 2017, deixa eu colocar aqui, a gente vai conseguir ver o que é nuvem espessa, no caso essas daqui, né, mais altas, de gelo, nuvens baixas também, mas principalmente a gente vai conseguir ver essa região em laranja, né, que é a região com elevada vorticidade potencial, que denota intrusão do ar estratosférico, do ozônio estratosférico para a atmosfera. E isso aqui é um dos ingredientes, assim, se não o principal, para a formação de ciclones, né? Região do jato. Enfim, num caso de uma ciclogênese. Aqui mais em azulzinho, né, a gente pode ver a massa polar, nessa cor mais rosinha, bege, nuvens médias, aqui esse ar mais quente e menos úmido, mais nesse tom alaranjado, mais esverdeado, também uma atmosfera quente e úmida. Então, a gente consegue ter essa ideia das massas massas de ar, por isso do nome desse produto. Ele é bastante importante no apoio da previsão do tempo. Ele tem uso tanto diurno quanto noturno, então não tem essa limitação, né, como tem o Natural Color. É possível fazer o diagnóstico, né, dos sistemas sinóticos através desse realce da temperatura. Você consegue ver aí os ciclones, o desenvolvimento dos ciclones, identificar esse ar estratosférico que descende, né, para a troposfera, esse ar mais seco, rico em ozônio, né, associado à corrente de jato e também as anomalias de vorticidade potencial. Também pode ser usado para avaliar
modelos, né, anomalias de vorticidade potencial. Então, a aplicação principal seria a identificação das massas polar, tropical, também a região frontal, né, das duas massas, analisar as estruturas, a estrutura de ciclones. Você pode ter uma rápida identificação através da corrente de jato, inclusão do ar estratosférico com alta vorticidade potencial, como eu tinha falado, e atividade ciclônica criada por essa estrutura. Uma aplicação secundária seria a distinção de nuvens e distinção de massas de ar quente também. Porém, tem algumas limitações, sobretudo na parte mais da borda, né? No caso aqui do full disk, né? Do disco completo, a gente pode ver, tem que se usar e olhar com uma certa cautela, porque ele por ter, sobretudo, o canal de ozônio na composição, você tem um efeito chamado efeito de resfriamento de borda, né, nessas regiões. Isso ocorre por conta disso, dessa questão, a figurinha aqui ao lado, a gente pode ver, né, que o canal do vapor, do ozônio, que está em verde, é o que mais sofre resfriamento rápido, quanto maior é o ângulo de visão. Certo? Todos os canais sofrem um resfriamento, né, na borda, mas o ozônio é o que mais sofre. Então, por isso, a gente tem que tomar uma certa cautela quando se vai para essas regiões mais extremas da imagem. Tá? Existem recursos que podem amenizar esse efeito, mas ainda assim, os que têm, os produtos que estão disponíveis para consulta na internet, ainda assim, não te dão assim, uma imagem tão limpa, assim, diminui o efeito, sim, mas ainda assim tem que se olhar com calma. Outra questão é que esse produto, o Hermes, ele vai te dar, então, as características da média e alta troposfera, não de baixos níveis, tá certo? Isso também não é uma limitação, mas é uma observação importante, né? E a cobertura de nuvens também é outro ponto de atenção, né? A presença ou cobertura de nuvens altas pode atrapalhar a identificação das massas de ar, tornando sua análise mais difícil. Um outro caso, ocorrido ainda em 2017, de ciclogênese na América do Sul. A gente tem aqui um sistema cortando a América do Sul, associado aqui a um forte região de baixa pressão, né, uma baixa bem intensa. Essa é o RGB daquele evento, está bem pronunciado, e aí a gente pode até fazer referência a um modelo conceitual, né? Então, aqui a gente vê a corrente de jato, né, de níveis mais altos e médios, mostrando essa intrusão do ar mais seco, a região da baixa, as esteiras transportadoras frias e quentes, de níveis mais medianos, né, baixos, mais médios da atmosfera. A interpretação das cores, eu já vou colocar aqui, identificando, então, massa polar, né, mais em tons de azul, a corrente de jato, mostrando a intrusão desse ar rico em ozônio da estratosfera. Aqui nuvens médias, né, nessa corzinha mais laranja. Nuvens altas, espessas, né, de gelo, em branco. As massas de ar mais quente, tropicais. Nuvens finas também, né, do tipo cirrus. O efeito limbo, né, do resfriamento da borda, que eu havia comentado. Então, aqui, nessa região, você vai começar a ter cores mais para o roxo, né? Então, devido àquele resfriamento, sobretudo do canal do ozônio. Esse produto, ele pode, em certas situações, como nesse caso aqui, até você ter fazer uma previsão da formação da baixa, né, da ciclogênese mesmo, nesse caso que ocorreu, né, nessa animação a gente vê a formação, aparentemente aqui olhando a imagem, da baixa pressão da ciclogênese. E aí se a gente for ver quadro a quadro, a gente vê só olhando a nebulosidade,
nessa primeira imagem aqui, você começa a ter um espaçamento aqui das nuvens, né? Bem nessa região aqui, numa área que você começa a ter também a intrusão do ar seco, rico em ozônio, da estratosfera, e aí, nas imagens seguintes, na animação, você vê que esse espaçamento ela começa a ficar mais pronunciado, né? E é aqui que forma a baixa em si, né? Aquele formato, né, de gancho bem característico da ciclogênese, né? Então, você pode até com isso, fazendo um bom uso desse tipo de produto, você ter essa estimativa, ter uma previsão nowcasting da ciclogênese. Bom, e a gente tem uma série, um leque aí grande de produtos RGBs, né? Aqui eu botei um painel demonstrativo de cada um. Eu vou falar de alguns, os próximos slides, não vai dar tempo de esmiuçar, de depurar aqui cada um deles. Então, a gente tem o TrueColor, que simula a visão do olho humano, olhando a Terra. O fase de nuvem, chamado Day Cloud Phase Distinction, ele é um produto bem interessante e simples. Esse daqui eu vou comentar com vocês. Ele também, assim como o Natural Color, ele imediatamente te mostra o que é nuvem alta de gelo, o que é nuvem baixa, o que é neve, o que é nevoeiro também. Ele é bem interessante para esse tipo de observação. Noturno, diferentemente desses primeiros, do True e do Cloud Phase, do fase de nuvem, que são diurnos, o Night Microphysics, ele é muito poderoso também, além de você ter a identificação de nuvens baixas, como nevoeiros e estratos, e nuvens altas, com partículas de gelo, nuvens de tempestade, você também pode ter uma identificação de massas de ar, como no caso aqui dessa imagem, né? Você tem um ar mais seco, que aparece nessa cor, e mais frio, e aqui no trópico, né, um ar mais úmido e mais quente, só nessa distinção de cores aqui também, entre outros elementos. Outro produto que se chama Fire Temperature, que além de te mostrar a diferenciação de fase de nuvem, de gelo e de água, te mostra pontos de calor. Ele é bem interessante, é um produto que é diurno, mas que é bem interessante na observação, quando não se tem nuvens, né, de focos de calor, de queimadas. E, aliás, é outra característica também do Night Microphysics, só que no período da noite também é mostrar focos de calor. Eu vou mostrar mais no final da apresentação alguns casos que evidenciam isso que eu estou dizendo. Outro produto é o Snow Fog, cujo principal finalidade, como o nome dele já diz, é olhar cobertura de neve e nevoeiro também, nuvem baixa. Também você consegue ver topos de nuvem de crescimento vertical de tempestades nesse tom mais rosinho. Vou mostrar mais adiante também outro caso. O Hermes que eu comentei, tem um outro produto bem interessante para tempestade severa, chamado de convecção, ou Day Convection. Ele é um produto também diurno, como o nome dele diz, né, mas é bem interessante também, porque mostra os vários estágios, né, através das cores, o estágio da tempestade. Vou mostrar um caso mais adiante. E, por fim, esses três que denotam mais questões de qualidade do ar, como o dust, que é poeira, né? E ash, ou cinza vulcânica, emissões vulcânicas, assim como o SO2 também proveniente de erupções vulcânicas. Então, são casos mais específicos, né? Que no Brasil, na América do Sul, nem sempre a gente vê, ou raramente a gente vê. Né? Esses produtos aqui são muito usados para regiões, no exemplo do dust e do ash, por exemplo, do Saara, na observação ali do Atlântico Norte, né? Vira e mexe, principalmente no inverno, a gente tem muita propagação de plumas de poeira do Saara, e aí nesses produtos ficam bem evidentes. Assim. Infelizmente, aqui hoje eu não vou poder mostrar, até tinha casos para mostrar para essa finalidade, mas são tantos, gente, que não ia dar tempo aqui. Já estou até preocupada com a hora, porque tem bastante material ainda a se falar, a mostrar aqui para vocês. E a mesma coisa para o SO2, que eu ia comentar, né, para regiões que sofrem com emissões vulcânicas, ele é bem interessante também quando se tem
um vulcão ativo com a emissão desse componente químico, né? Fica bem ressaltado na imagem. Enfim, vou mostrar alguns casos práticos, né? Começando aqui de um caso que a gente teve no Brasil, isso foi em 2021, não, plena pandemia. A gente teve muitos casos de tempestade de areia, que, assim, para um observador em superfície, assusta bastante, ainda mais para um leigo, né? Então, movimentou bastante. Mas o que é isso? Como é que funciona? Movimentou bastante a meteorologia para explicar essa situação. Então, aqui a gente teve duas matérias, né, duas notícias na imprensa, com imagens interessantes, né, dessa tempestade de areia, né, para quem está ali, assusta bastante, né, porque essa estrutura vem como um rolo, né, passando, se aproximando das pessoas. E aí, se a gente for observar do ponto de vista do satélite, né, aqui no caso eu lancei em mão do Natural Color para tentar ver se a gente conseguia ter algum indício, né, dessa tempestade de areia, que embora seja no superfície, quem sabe, né, fosse possível ver. Aqui a gente tem, no caso, esse evento que ocorreu, esqueci de falar, foi no norte de São Paulo. Então, toda essa área, que várias cidades do norte de São Paulo tiveram essa ocorrência de tempestade de areia, muita gente observou. A gente estava num período, isso ocorreu em setembro de 21, um período muito seco, que estava vendo, tinha focos de queimada, e aí formou nesse dia estruturas de convecção, áreas de instabilidade, que foram progredindo. Aqui eu vou mostrar na imagem, elas foram se expandindo em direção a Minas Gerais, e aqui a gente consegue ver, além das nuvens altas, né, com partículas de gelo, a gente consegue ver aqui, ó, nuvens baixas também na vanguarda, né, da progressão dessas áreas de instabilidade aí. E aí, nas próximas imagens, a gente vai ver essa progressão aqui. Natural Color durante o dia e para a noite, Night Microphysics, e a gente também vê essa progressão de uma frente, tá vendo aqui? De uma frente em superfície, né? Começou lá durante o dia, na região central de São Paulo, e foi varrendo para Minas Gerais. Várias cidades dessa região foram observadas aquela tempestade de areia. Não estou dizendo que isso seja tempestade de areia, tá, pessoal? É só um indício, né, de que, do ponto de vista de satélite, a gente teve alguma formação realmente bem atípica e severa, né? Mas, infelizmente, essa observação em si da nuvem de poeira não foi possível porque a gente tinha muita nuvem alta, né, ali na borda dessas áreas de estabilidade, né? Depois eu vou falar melhor, aqui tem a interpretação do RGB, mas nos próximos casos eu vou dar mais atenção a essa interpretação. Aqui eu só pus a título de ilustração mesmo, para ajudar a identificar essa imagem, esse caso. Aqui é uma outra imagem, seria até do site também do INPE, de queimadas. É uma imagem do satélite NPP, então de órbita polar, mas, na verdade, o que eu queria mostrar é que esses pontos vermelhos, né, é um produto que mostra esses pontos vermelhos, e nesse período aí, no caso, a gente tinha bastante queimada, além de áreas já queimadas, essas áreas mais marronzinhas, né, e os pontinhos são os ativos, né, são os focos de calor ativo. E esses mais marrom escuro aqui são áreas que são chamadas de cicatriz de queimada, né, então que já foram queimadas. Como eu falei antes, foi um período bastante seco, com presença de queimadas, então veio essa atividade, né, de tempestades que revolveu toda a atmosfera da superfície, né, levantando a poeira do solo. Foi o que aconteceu. Se a gente pesquisar alguns dados de aeroporto, né, infelizmente não foi observado em si a poeira ou mesmo areia, mas foi observado bastante relatos aqui de tempestade forte, inclusive com ventos aí, no exemplo de Ribeirão Preto, chegou até 93 km por hora de rajada. Então foram bem fortes, entre outras regiões também, Pirassununga, Uberaba.
teve bastante temporal, dado aquelas áreas de instabilidade. Aqui é uma animação, vou ter que clicar, que mostra esse modelo, né, da formação dessa tempestade de areia, né? Então, você tem um sistema de grande convecção vertical, uma tempestade, e aí na vanguarda dele pode se formar, dada as correntes fortes, correntes descendentes de ar dessa estrutura, atingindo o solo, e se você chega numa região que tem um solo seco, né, cheio de poeira, ocorre esse levantamento, né, na frente desse sistema, que foi o que ocorreu. Na imagem de satélite, por a gente ter muita nebulosidade alta, né, espessa, não foi possível ver essa evolução dessa frente aqui de tempestade de areia, né, mas é o que ocorre nesses casos. Então, aqui também mostra essa figurinha do Comet, mostra também essa estrutura, né, que é uma microexplosão mesmo, né? No caso ali seca, né? Não veio sim, posteriormente teve chuva, mas de início, na passagem da tempestade de areia, ele começou como seco, né? Esse caso aqui, que não tem nada a ver com aquele, mas é um outro, que ocorreu em Córdoba, em 21, mostra aqui essa observação do satélite, foi um satélite polar do pessoal da NASA, se não me engano, foi o Terra, esse daqui, essa imagem, mas é de alta resolução na região de Córdoba, e aqui a gente vê a tempestade, só que nesse caso foi feliz porque foi possível ver a tempestade de areia, né? A gente não tinha, diferentemente daquele caso que ocorreu em São Paulo, a progressão de uma célula espessa, né, junto com a frente da tempestade de areia. Aqui a gente consegue ver o levantamento do ar, a evolução dessa linha, né, dessa frente em superfície e a tempestade de areia, porque aqui a gente não tinha essa nuvem espessa nessa região, né, mas entre a frente e a célula em si. Então foi mais visível a evolução. Então é uma estrutura que provavelmente é o que ocorreu também em São Paulo, né, São Paulo, em Minas Gerais, naquela ocorrência de 21 que eu comentei com vocês. Agora, mudando totalmente, a gente vai mostrar um outro caso, mas aí colocar aqui para vocês a pergunta, né? Se a gente pega, vocês vão analisar uma imagem de satélite, né, uma situação do que está ocorrendo, usando canais puramente, embora esse à esquerda seja do visível, que te dê bastante detalhamento dos topos de nuvem, e do infravermelho, janela, clássico, que você consegue também ver características de superfície, fica um pouco difícil, né? Assim, de cara, você distinguir até onde vai, né, a nuvem alta, a nuvem baixa. Não é impossível, mas fica um pouco mais difícil, tendo em vista que você tem ferramentas mais modernas, né, que é a combinação de canais. Então, de novo, né, se a gente fizer uma combinação simples de canais, sem diferença de canais, no vermelho, se a gente usar o infravermelho, janela, no verde, o visível, ponto 64, e no azul, ponto 61, que você tem a diferença de gelo e água, diferença de fases, e combinar, você vai ter o produto que eu comentei com vocês, que é o distinção de nuvem, de fase de nuvem, né? O Day Cloud Distinction, Phase Distinction, que vai te dar de forma imediata, né? Só batendo o olho, o que é nuvem alta, o que é nuvem baixa, o que é... Regina? Oi? Uma consulta, assim. Sim, qual é o seu nome? O Néstor, aí em cima aí. Oi, Neto. Néstor. Nestor? Isso? É isso mesmo. Perdão. Oi, Nestor, pois não. Esse produto que você está mostrando agora, né? Sim. Esse também é conhecido como sanduíche, é esse? Não. Ok. Não. Sanduíche, ele leva em consideração infra, mas é realce, né? Você usa realces, uma paleta de cores de realces ali, né? Como se fosse o infravermelho que a gente tem realçado. Não é isso. Isso é puramente uma combinação de canais. Você combina eles colocando, né, em cada componente, do vermelho, do verde e do azul, e aí você vai ter, sem muito esforço, já uma imagem colorida, que vai te denotar a cor em si,
você vai traduzir em termos dos elementos. Aqui, por exemplo, o amarelo, né? Esse amarelo forte, é o topo de nuvem convectiva. Sim, sim. O azulzinho ciano é nuvem baixa. Né? Então, vai te ajudar a qualificar e não quantificar. Isso, aliás, é uma coisa importante, que até estava esquecendo de lembrar a vocês. RGBs vão te dar uma qualificação do que está ocorrendo, em termos qualitativos, e não quantitativos. Ele não vai te dar o quanto está chovendo, o quanto severo é. Não é isso a informação, é em termos qualitativos. Tá certo? Ok, obrigado. Imagina. Então, esse produto, eu gosto muito dele, é bem interessante. Ele é um produto, né, novamente, diurno, por fazer o uso aí de canais solares, né, mas que é bastante interessante, simples e que já te mostra a situação do que está ocorrendo. Né? A interpretação no caso aqui, dessa ocorrência, que foi agorinha, essa daqui foi dessa semana. Então, eu tinha falado das nuvens baixas, né, topos de nuvens, o que é solo, o que é oceano. Aqui no caso não tem neve, mas eu já vou mostrar um caso que tem neve, deixa eu ver. Aliás, é o próximo. Tá? Então, é isso que eu queria passar a informação para vocês. É um produto bem simples, mas muito poderoso, rápido, e que você pode rapidamente entender o que está acontecendo e fazer a distinção dos elementos. Né? Agora, se você está interessado em ver neve, por exemplo, a gente tem outros produtos também igualmente poderosos. Né? Até então, o que a gente tinha? A gente tinha a imagem do visível, né, que fica um pouco difícil ali você ver o que é nuvem, o que é neve em superfície, mesmo se você pegar uma imagem do True Color, né, que é a visão humana, né, a simulação da visão humana, também fica um pouco difícil, porque é tudo branco, né, gelo. Mas se você partir para um puro Natural Color, que eu tinha falado lá no começo, né, ou Snow, que é esse do meio, deixa eu ver se eu coloquei aqui os nomes. Isso, coloquei os nomes. O Natural Color, que vai te dar essa informação já de forma imediata, assim como o Snow, Fog, tudo que é mais tom de vermelho, marrom, essas áreas aqui na Argentina, no sul da Argentina, são gelo. E também no Phase, no Cloud Phase Distinction, também aparece na cor verde, certo? Aqui, nessas áreas que tiveram bastante neve. Isso foi um evento até recente, foi em julho passado. Aliás, esse ano aqui, esse inverno que nós tivemos, foi bastante rigoroso, não no Brasil, nem tanto no Brasil, mas no sul, sobretudo para a Argentina, para o Chile, teve muito frio, né, até alguns recordes aí, teve bastante neve também, dias com bastante neve nessas regiões da Patagônia e da Cordilheira. Uma outra situação, né, que a gente pode olhar ilustrada são quando a gente tem ocorrências de nevoeiro. Né? Então, esse primeiro produto aqui à esquerda, que é o Night Microphysics, ele mostra bem, de forma nítida, olha aqui, a gente vê nesse caso ocorrido em agosto passado, que a gente teve a passagem de um sistema frontal pelo sul-sudeste do Brasil, e aí a intrusão de uma massa polar. Né? E também, dada a umidade deixada e o resfriamento, a gente teve várias ocorrências aqui, nesse caso, de nevoeiro. Aqui na região sul fica bem claro, nas regiões de vale, né, como fica marcadinho essa nebulosidade, mostrando áreas de nevoeiro, ou estratos, que também pode ser, mas muito provavelmente mais nevoeiro. Região aqui de São Paulo, do Vale do Paraíba também, que é uma região propícia, dependendo da condição, à formação de nevoeiros. Aqui na região de Minas Gerais, aqui é uma mistura, eu diria que é mais nuvem baixa mesmo do que propriamente nevoeiro. Né? E também outros elementos, aqui a gente vê o jato, essas nuvens aqui são nuvens altas, né? provavelmente não, são de partículas de gelo, e essa estrutura, essa forma, vocês estão vendo aqui, tudo riscadinha, né, no sentido norte e sul, esse tipo de formação denota o jato subtropical, uma região de velocidade alta do vento, né?
denota bem, marca bem essa região do jato. Entre outros elementos, cirros aqui em cima, nuvens espessas de tempestade, enfim. E aí, só para a gente ver essa questão do nevoeiro, não só um produto, mas a gente pode ver isso em outros produtos, como, por exemplo, o Snow Fog também, a gente, já no período diurno, né? Mas nas horas seguintes a essa daqui do night, a gente vê aqui a persistência dos nevoeiros no comecinho do dia, pelo Snow Fog, e Natural Color também. A gente vê as áreas de nevoeiro. Aqui é só a tradução, a interpretação do que é cada cor, conforme eu fui falando ali para vocês. Esse aqui seria um caso mais completo, eu diria que eu tinha separado, já tem um tempo que eu tinha estudado, um caso um pouco mais completo que mostra todos os elementos que são possíveis, né? Inclusive, olha aqui, né, que interessante, esse risco aqui, né, no oceano, essa região que é sempre tomada e dominada por nuvens mais baixas, né? Esse risco é a passagem de um navio, né, ship trail, que é dito. E a mesma coisa, só que para o ar, os contrails, que são de avião, né? São esses riscos aqui que a gente vê, que é formada por gelo, né? Mas dada a passagem do avião nessa estrutura, que acaba marcando, né, esses riscos na imagem. Então, é bem possível de se ver. O ar mais seco e frio, nessa coloração mais rosinha, aqui nessa região da América do Sul. Por outro lado, além aqui possivelmente um sistema, né, frontal, no sudeste, essa região mais tropical, o ar mais quente e seco, nessa tonalidade um pouco mais azulada, né? E as outras nuvens, nuvens médias, nuvens mais altas espessas, de cristais de gelo, todas, esse exemplo aqui do número 8, que é uma nuvem bastante espessa, convectiva e bastante fria, né? Muito provavelmente aqui temperaturas abaixo, né, de menos 30 graus. Isso porque você tem esses pontinhos amarelo aqui, que acaba que esse produto nos traz, né? Também teve presença de cirros, aqui em azul, enfim, vários elementos em um cenário bastante completo. Aqui embaixo também a gente vê outros casos, aqui na região de Belém, no Pará, lá no norte. Esse caso aqui mostra uma situação de nevoeiro. O que eu quero mostrar para vocês, né? Nesse tom azulado, mas é diferente desse verdinho, né? Que eu tinha mostrado até no caso anterior, que a gente viu na região sul, que a gente vê no caso aqui na região sul, também é nevoeiro, né? Isso por conta da atmosfera. Então, assim, dependendo do conteúdo de umidade da atmosfera, você pode ter representação no caso, nevoeiro, levemente diferente, com uma tonalidade diferente, né? Aqui no caso do Pará, aqui embaixo, você está com uma atmosfera quente, úmida, e aí o nevoeiro nessa região vai aparecer com essa cor mais azulada. Já no sul, aqui nesse caso, que a gente teve nevoeiro em regiões de vale, nessa situação a gente estava numa situação de um ar mais seco e frio. Então, você tem essa coloração mais puxada para o esverdeado, né? Essa comprovação é bem interessante a gente tomar também olhando dados de superfície quando possível, né? Mas aí só para comprovar realmente que aqui é um nevoeiro, aqui... Isso é bem interessante também, você pegar dados observados de superfície, sobretudo de aeroportos, né? No caso aqui embaixo ainda, foi uma pluma de poeira, né? Esse daqui é um produto, também é o night, né? E aí a gente pode ver essa coloração aqui em rosa, né? Mais pink, né? Seria a pluma de poeira, ou ash ou dust. E aqui na região de Rondônia, na Amazônia, a gente vê, vocês conseguem ver, espero que sim, pontinhos, né?
pontinhos mais escuros na imagem. Aqui é uma imagem de céu claro, massa de ar úmido, cheio de pontinhos. Infelizmente, aqui eu não vou conseguir fazer uma animação, mas depois eu vou mostrar um outro caso que eu mostro uma animação e vai ficar mais clara. Esses pontinhos são focos de calor, são queimadas, tá? Ficam bem claros também no Night Microphysics. Bom, agora uma outra situação, pessoal, vou falar sobre tempestade agora, tá? E é um outro produto. Esse aqui foi um caso que ocorreu já tem um tempo, no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste, foi em 2022, um temporal forte mesmo, com ventania, teve granizo até, queda de árvores, e aí a gente pode lançar mão de alguns produtos para observar o que ocorreu. Uma célula bem intensa na região de Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Esse produto aqui é o de convecção diurna, né, também chamado de day convection ou severe storms. Em comparação, a gente pode pegar imagens do mesmo evento, né? Outras imagens, aqui no caso, imagem do visível, junto com a GLM, né, que são as cargas elétricas, o infravermelho janela, puramente, só realçado, né? Então, a gente vê aqui a profundidade, os topos extremamente frios, né, dessa tempestade, e também o true color, que nada mais é do que uma imagem mais visível, mais rebuscada, mais colorida, né? Então, a gente vê essa ocorrência em diversas imagens, tanto simples como em RGB. Esse RGB é bem interessante para observar esse tipo de tempestade severa, porque ele pode ver, inclusive, a intensidade, a força da tempestade, o estágio da tempestade, né? Cada cor, eu vou mostrar já adiante, você pode inferir que seja um estágio, né, mais intenso da tempestade, ou o estágio inicial, um estágio já de morte, né, da tempestade. Enfim. Esse produto, o RGB, ele é bem complexo, é um dos mais complexos, porque ele usa nas 3 componentes diferenças de canais, né? Então, ele é bastante, completo e complexo também. Na componente vermelha, a gente usa uma diferença de canais de vapor, tá? Isso vai dar, na prática, o que é nuvem mais baixa, o que é nuvem mais alta. Em verde, é usado uma diferença de canal do infravermelho, que é o 3.9, com janela. Isso vai te dar, na verdade, uma ideia do que é a nuvem mais opaca de gelo, com um topo, né, bastante frio, com correntes ascendentes, ou mais fortes, ou até mais fracas, ou seja, quando a tempestade já está morrendo, né? Então, o verde acaba te dando essa ideia física, né? E o azul, no azul, seria uma diferença do canal visível e infravermelho próximo, que na prática vai te dar a fase da nuvem, né? De água ou de gelo. Aqui no caso, só para a gente ter uma ideia das cores, né? Olhando mesmo, pegando o RGB da imagem, nessa área aqui mais intensa, mais amarela, né? Que a gente tem de contribuição de cores, né? Olha aqui. A gente vai ter muito mais a contribuição do vermelho e do verde, ou seja, né, vermelho com verde dá amarelo naquela mistura de cores primárias, né? Ou seja, a contribuição das duas componentes na região aqui indicada, né? No caso, é a fase da tempestade, essa região é a fase da tempestade mais ativa, mais forte, né? Associada a correntes ascendentes fortes, a gelo, possivelmente a gelo, pode haver granizo também, é uma formação bastante severa da tempestade. Aqui eu vou mostrar de forma rápida para vocês uma interpretação, tá? Então, como eu falei, né, nessa região aqui, o número 1 denota essas regiões mais de tempestade severa, já essa cor mais alaranjada seria tempestade ainda, mas ela está menos, não tão severa assim, né? São partículas de gelo
maiores, né? Então seria uma convecção mais moderada, digamos assim. E o 3, que seria já a cor mais puxando para o vermelho, seria uma convecção mais fraca, ou seja, pode ser o enfraquecimento da tempestade, ou o início da tempestade, dependendo da evolução aqui, né? Importante ver também a animação desse produto. Também cirros, é possível ver nessa imagem. Enfim, é um outro produto bem interessante para ver tempestade severa. Bom, pessoal, assim, de forma geral, a gente pode lançar mão aí de vários produtos, tanto RGBs quanto canais, dependendo da finalidade, da aplicação que você esteja com o objetivo, né? No caso de tempestade severa, convecção, você pode ver os RGBs de convecção, tanto infravermelho também, né, realçada, que vê os topos de nuvens frias, GLM, que vê raios, né, é o sensor do GOES, que monitora os raios em tempo real. No período noturno, também, ainda para ver tempestades, é possível usar o Night Microphysics, também o Cloud Phase, durante o dia, no caso, né? Natural Color também, e o Hermes. E aí por aí vai. A gente tem situações quando você tem nevoeiro, também você pode lançar mão de vários RGBs, conforme eu tinha mostrado para vocês antes. Caso de fase de nuvens também, o Cloud Phase, também tantos outros, né? Para se ter uma ideia da sinótica, de ciclones, da média escala, um produto muito usado é o Hermes, e também o Truecolor e os canais. Neve, Snow, Fog, e também Phase, Natural também vão te dar essa observação. Qualidade do ar, tanto o Truecolor também, né, como quando vocês têm aquelas situações de queimadas e a pluma de fumaça, né, saindo daquela área de queimada, o Truecolor, por ter canais no visível, vão te mostrar aquela pluma, né, propagando ali na região. Também canais do visível, o Dust, o Ash, o SO2, dependendo da situação, também são muito úteis. A mesma coisa para poeira, para erupção vulcânica, esses 3 canais são muito indicados. Para queimadas, eu tinha comentado com vocês, né? Tem o Fire Temperature para olhar durante o dia e o Night Microphysics para olhar durante a noite. Canais também isolados também, o 3.9 é fundamental, aliás, é usado no Night para poder ver essa distinção, entre outros. Inundações também, né? Áreas alagadas, é interessante a gente olhar pelo Snow Fog, eu vou mostrar o caso, que seria o caso lá da tragédia do Rio Grande do Sul, Night Microphysics também. Então, a gente tem diversas aplicações, né, para o uso tanto de RGB, principalmente de RGBs, para vários tipos de ocorrências, né? É possível a gente explorar, analisar as ocorrências. Eu vou mostrar, então, como eu tinha falado, o caso do Rio Grande do Sul, que foi muito marcante, né, uma tragédia, uma das maiores tragédias, se não a maior em termos de abrangência do Brasil, foi o que ocorreu em maio, né, no finalzinho de abril para maio desse ano. Aqui só uma imagem, só para mostrar o antes e o depois da região, depois que ocorreu tantas chuvas. Foi um evento importantíssimo, assim, no caso de impacto, né? Foram mais de 2 milhões de pessoas que foram afetadas lá em todo o Rio Grande do Sul. Foi interessante porque tomou, assim, os estragos foram sentidos assim, quase todo o estado. Em mais de 90% do estado, as cidades foram parcial ou totalmente destruídas. É um prejuízo bilionário mesmo. Estima-se que bilhões de dólares tenham se perdido, né? E vai se levar para reconstruir ali meses, talvez até anos, para reconstruir tudo que foi perdido. Sem falar as vidas não, infelizmente, não é possível se ter de volta, né? Então, quase 200 pessoas morreram, infelizmente, nessa tragédia. Foram vários dias de chuva, foi um período bastante chuvoso, né? Aqui eu vou colocar para vocês, seria
um produto de satélite, produto derivado de dados de satélite, seria o MERGE, que mostra a chuva acumulada estimada por satélite, também por estações de superfície. Isso é um período acumulado em 2 semanas, que foi assim mais o pico, né, dessa ocorrência. Também seguiu chovendo em dias posteriores ao dia 13, mas assim, digamos que em acumulados, o pior ocorreu nesse período, entre o finalzinho de abril e meados de maio. O total das chuvas observadas pelo IMET em Caxias do Sul, que fica no norte do estado, chegou a mais de 844 milímetros, tá? Isso, em termos da climatologia anual, representou quase 50%. Essa região de Caxias, né, que teve esse acumulado gigantesco, representou praticamente 50% do que é para chover, do que climatologicamente se chove no ano todo. Só para vocês terem ideia, uma dimensão do que ocorreu. Não só essa área, mas região central, inclusive a região da capital, também foi extremamente afetada. Diversas cidades aí com chuvas com acumulados enormes, né? A própria capital, quase 500 milímetros. Aqui a gente pode ter algumas explicações do que ocorreu do ponto de vista da meteorologia, né? Aqui é uma animação da circulação de ventos, do modelo global do CPTEC. Esses ventos são em 200 HPA. Aqui, ao fundo, é uma animação das imagens dos RGBs o Night Microphysics e o Fase de nuvens do dia. É só para ilustrar que foi assim a ativação de nuvens de tempestade nessa região, tá? Mas o que a gente tinha nesse período, né, de importante em altos níveis? Esse cavado praticamente parado aqui, persistente, no sul do continente, durante todo o período, né, o que levou aí o que contribuiu bastante para a formação das tempestades que acometeram o Rio Grande do Sul, né? O jato subtropical posicionado mais ou menos nessa região aqui, quase que o tempo todo, né? E se a gente descer um pouco na atmosfera, indo para médios níveis, a mesma descrição da figura, só que agora para ventos em 500, a gente viu marcadamente a posição de uma circulação anticiclônica na boa parte do Brasil, o cavado aqui em níveis médios, né, no sul do continente, formando esse bloqueio, né, da atmosfera. Então, sistemas chegavam aqui no sul, na Argentina, no sul do Brasil, e não seguiam para norte, né? Ficavam aqui, ou ficavam parados, iam para o oceano, mas aí vinha outro pulso e assim ia, né? Dias e dias com chuva muito intensa. Vários eventos. Se a gente descer um pouquinho para níveis mais baixos, em 850 HPA, a gente viu que o que ficou bastante marcado é o jato de baixos níveis, que ajuda a canalizar esses ventos que são naturalmente chegam, né, na região dos trópicos, ventos de leste, né, encontram a Cordilheira dos Andes, e aí uma barreira física que canaliza esses ventos, e, portanto, a umidade que vem dos trópicos para o sul do país, sul do continente, no caso, do sul do Brasil. Então, foi o que ocorreu. Esses jatos de baixos níveis bem marcado, bem persistente nesse período, também contribuiu para. Aqui a gente vê uma animação que seria dado de satélite, dado de conteúdo de umidade. Bom, traduzindo, desse período, né, é uma animação desse período aí de 2 semanas, mais ou menos, que eu comentei, que a gente vê a persistência aqui desse canal de umidade bastante na região sul do Brasil. Em alguns momentos, né, esses níveis de escala aqui acima de 160%, denotam situação assim bastante, um risco grande para inundação, né, e sobretudo quando essa situação fica persistente por algum tempo, né. Eu fiz umas análises também com relação a fluxo de umidade, chamado IVT, né, que é o transporte de umidade, né, na coluna. Esses são dados do modelo do CPTEC, um modelo global,
Esse foi uma análise do dia 1º de maio, ali, então, bem no meio, né, das ocorrências. A gente vê esse fluxo de umidade muito bem marcado aqui, além do IVT, também está plotado vento em 850 HPA, ventos acima de 10 metros por segundo, geopotencial em 700 também, tá? Que são essas linhas. Bom, a gente vê aqui bem marcadamente o fluxo de umidade, né, apontado dessa região, trazido pelo jato de baixos níveis, fluxo de umidade acometendo a região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Aqui são várias... É a mesma figura, só que para o modelo global do CPTEC, aqui em linha, o ETA, que é o regional, e o outro também regional, WRF. Isso do dia 1º, a 0, a 6, às 12, às 18. Então, a gente vê ali, em todos os modelos, né, a gente observou esse fluxo de umidade bem marcado no dia todo, em todos os horários, e bastante persistente. Dia 1º, dia seguinte, dia 2, também persistente, o fluxo até intensificou o fluxo de umidade, né? E dia 3 começou a diminuir um pouquinho o fluxo de umidade, mas ainda ficou bem marcado sobre o sul do Brasil. Bom, voltando à questão das imagens RGB, foi interessante também ver o que ocorreu nessa região, nesse caso da tragédia do Rio Grande do Sul, não só durante a ocorrência, mas após a ocorrência. Então, aqui a gente vê o antes e o depois. Essa é uma imagem, são imagens do Night Microphysics. São condições de céu claro, aqui. Antes, no dia 20 de abril, antes de ocorrer a tragédia, a gente tinha aqui, né, existe um lago aqui no Rio Grande do Sul, que chama Lagoa dos Patos. Tem um outro lago aqui que vai para o Uruguai também. Vários rios e vales aqui são normal dessa região. Mas depois da tragédia, que é aqui no painel à direita, né, ali pelo dia 15 de maio, a gente vê, olha só os rios, né, como estão bem mais marcadas áreas alagadas, quer dizer, a gente teve inundações assim, extremas, em várias áreas, inclusive aqui para o oeste do Rio Grande do Sul, no Uruguai também teve problema, né, a água toda escoou aqui para a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim também. Já essa região tem uma conexão já natural, mas depois do evento, essa conexão se alargou até, né? Então, o que eu quero dizer, né? Esse tipo de... o resultado, né, da tragédia pode ser visto até mesmo pelo satélite geoestacionário, né? A gente não está nem falando de satélite polar com alta resolução. A gente está falando de satélite GOES mesmo, e mesmo assim a tragédia foi tamanha que foi possível ver as consequências até no olhar do satélite. Aqui é a mesma coisa, só que para o Snow Fog, que eu tinha comentado com vocês, né, que como ele tem o canal do ponto 86, o infravermelho próximo, que destaca a vegetação, a refletividade da vegetação, acaba que a gente vê mais evidente contraste do que é solo e do que é corpos d'água ou áreas alagadas, né? Então, aqui é outra forma da gente ver também a consequência do depois da tragédia. As áreas alagadas ficam ainda mais evidentes, né, com esse produto que é diurno, ao contrário do night, né? A mesma coisa, o True Color. O True Color, aqui eu quis mostrar para vocês, porque mostra a questão até da sedimentação. Essa região onde houve o ápice aqui da tragédia, região norte do estado, central, existem muitos rios, todos esses rios, elas desaguam na Lagoa dos Patos, esse é o curso natural, né? Então, até mesmo do ponto de vista do satélite, aqui no depois a gente consegue ver uma coloração muito mais marrom da Lagoa dos Patos, e mesmo aqui na costa, no oceano, aqui existe na região de Rio Grande, que ocorre a saída da água do Lagoa dos Patos, né? E aí toda essa sedimentação foi dia a dia, semana a semana, se movimentando para sul e chegou a desaguar, inclusive, no oceano, né? Isso pode ser visto, inclusive, pelo satélite.
Aqui foi uma iniciativa internacional, existe um site internacional do qual participam várias agências, diversas agências. Lá eles, com o intuito de monitorar as tragédias, vários tipos, não só inundações, mas inclusive terremotos e vários. Se alguém tiver curiosidade, é só colocar no Google, né? International Charter Space and Major Disasters, do qual também o INPE faz parte, entre outras tantas agências. E nesse evento, então sempre que ocorre um fenômeno, uma erupção vulcânica, um terremoto, uma inundação, um ciclone, diversos tipos de desastres, eles abrem uma ativação. Tá? Então foi aberto, nesse caso do Rio Grande do Sul, foi aberto no dia 30 de abril, e lá, se alguém tiver curiosidade, vai poder ver diversas imagens. Aí é do ponto mais de sensoriamento remoto, tá, pessoal? Mas é bem interessante, por exemplo, nesse produto que a gente está vendo no mapa, seria proveniente do satélite Sentinel-1, que mostra as áreas alagadas aqui, né? Em vermelho, as áreas que foram alagadas após a tragédia, né? E lá no charter, vocês vão ver diversas, acho que tem quase que uma centena de diversas imagens formuladas por várias agências, universidades também aqui do Brasil, INPE, o Senad, várias instituições fizeram imagens de diversas localidades, né? Onde houve deslizamento, onde houve inundação, enfim. Se alguém tiver curiosidade, pode ir lá consultar. Aqui é um outro produto também, feito pelo INPE, para o mesmo evento, o antes e o depois, né, mostrando aí as áreas alagadas, onde é marrom aqui também, a dimensão, né, que foi essa tragédia, principalmente na região centro-leste, né, do estado. E aí, o último caso que eu queria mostrar para vocês, né, que tem sido muito falado recentemente, aí, principalmente no período mais seco, que ocorreu aí no meio do ano, que é natural, mas não do jeito que ocorreu. Foi muito falado, esse aqui é um mapa de São Paulo, né? Seria à esquerda o True Color e à direita o Fire Temperature. Tinha até comentado com vocês, é um RGB bem interessante que mostra os pontos de calor. Então, assim, é puramente aplicação dos 3 canais aqui no RGB, te mostra muito em função da utilização do infravermelho 3.9, que tem esse canal é muito poderoso para identificar pontos de calor, ainda mais na dimensão que houve, né? Esse evento ocorreu em agosto, no estado de São Paulo, como eu falei, abrangeu praticamente o centro-norte do estado de São Paulo, foi um evento muito atípico, está sendo investigado, né, porque ocorreram vários focos, e cada pontinho desse aqui, pessoal, assim, ponto de um satélite, né, que está lá a 36 mil quilômetros, são áreas imensas pegando fogo, não é uma fogueirinha qualquer, entendeu? E assim, ocorreu, esses pontos esses diversos pontos ocorreram que em poucas horas de diferença, iniciaram em poucas horas de diferença, né? Fora o impacto disso tudo, a gente tinha aqui ventos de norte, sudeste, noroeste e sudeste, né? Então, toda essa propagação de fumaça, né? Dos incêndios, propagando aqui por todo o estado, chegando inclusive na capital, no vale. E nisso a gente já tinha uma outra situação em conjunto também, todo o interior do país, a Amazônia, o Pantanal também tinham focos, mas eu estou chamando a atenção para esse caso, dada a quantidade de focos que ocorreram nesse dia aqui, né? Foi essa situação. Então, aqui, voltando para a questão do RGB, a gente vê claramente, né, esses pontos de focos de queimado, quanto mais puxado para o vermelho forte e amarelo, quase mais intenso, mais quente é o fogo, né, a concentração do fogo. E aqui no True Color a gente consegue ver em conjunto as plumas de fumaça, né? À noite, aqui no caso à direita, eu tinha comentado com vocês que o Night Microphysics também, pelo uso, né, da diferença do canal aqui no verde, o 3.9, a diferença com o infrajanela, ajuda a te mostrar também a presença desses focos de calor durante a noite, né, quando não é possível ver através do Fire, por exemplo.
E só para ilustrar, à esquerda seria o RGB Dust, que mostra, inclusive, a pluma de fumaça, né? O Dust, ele é um produto que é muito mais usado para se ver poeira do Saara, por exemplo, queimadas muito grandes também, né? Que é no caso aqui. Quando as queimadas são menores, é mais difícil de ver, ter essa assinatura nesse tipo de produto, tá? Mas no caso aqui, como o evento foi intenso, a gente conseguiu, até mesmo esse produto, o Dust, foi capaz de pegar o que ocorreu. Foram no total aí, em torno de 2, 3 dias, de quase 3 mil focos, né, identificados pelo pessoal lá de queimadas do INPE. Então, foi um evento muito atípico e assustador, né? Assim, está sob investigação mesmo. Pessoal, é isso. Agradeço muito pelo tempo. Foi extenso, né? Bastante coisa. Eu tentei falar mais rápido, né? Não fiquei dando muitos detalhes, assim, porque eu achei que não era o foco aqui. Aqui eu queria mais ilustrar casos interessantes e mostrar como são poderosas essas ferramentas, né? Vocês podem usar em análises, mesmo para quem trabalha, né, em monitoramento, na previsão do dia a dia. São produtos bem poderosos que ajudam demais o meteorologista, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada pela paciência. Estou à disposição no que eu puder ajudar e o que eu tiver de conhecimento para tirar alguma dúvida de vocês, pessoal. É isso. Obrigada, Regina. Nossa, excelente. Muita informação mesmo. Bem legal. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Acho que eu cansei o pessoal, né? Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Claro. Dessa imagem que você mostrou da chuva do Rio Grande do Sul, das queimadas, eu posso entrar no site do CPTEC, da DESAT e baixar? Precisa fazer algum cadastro ou é aberto? Não, é aberto. Até foi bom você ter falado, que daí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu espero que a internet deixe. Então, esse daqui é a aplicação, né? A ferramenta DESAT, que eu comentei com vocês, são imagens em tempo real, né? Provenientes do satélite GOES 16. Diversos produtos, para quem não conhece, né? Diversos produtos, inclusive os canais simples do GOES, alguns também com realce, né, como, por exemplo, o Janelo 10.35, e os RGBs, os diversos produtos RGBs, a maior parte deles eu mencionei aqui para vocês. Também tem GLM, também tem o radar, o que é disponível, né, de radar. No radar a gente sabe que falha bastante. E também dados de vento, no caso aqui do BAN, como eu falei, né, o modelo global do CPTEC, dados de vento em superfície e nas principais camadas, níveis da atmosfera. Isso em tempo real. Uma implementação recente que foi feita é que é possível você voltar para trás aqui, ó. Então, tem um arquivo aqui de 6 meses de dados, tá, gente? Então, se vocês forem lá, a gente está em maio, né? Maio foi quando aconteceu lá a tragédia. Se a gente lançar a mão aqui, ó, só clicando, já foi aqui ó, é a data e o horário, você também pode ir mexendo aqui, tá? Vendo qual horário que você quer ver. Aqui a animação dos últimos, aqui no caso está 6 horas a cada 10 minutos, você tem a animação do que ocorreu. Então, aqui no caso lá do Rio Grande do Sul, você perguntou, né, para mim se é possível recorrer a esses dados, sim, só que tem essa limitação dos 6 meses, tá, pessoal? Então, ó, aqui já no começo de maio eu já não consigo mais pegar dados, porque passa do período de 6 meses, tá? Então, a ideia é deixar disponível todos esses produtos de satélite nos últimos 6 meses. Então, do ano passado, você não vai conseguir por aqui. Aí teria que realmente baixar o dado bruto e fazer a programação. Isso não até nem é tão
é difícil, tá? Isso já até existem algumas rotinas prontas, mas isso fica para uma outra aula, para outro dia, pessoal, mas é possível. Agora, aqui, rapidamente, você consegue, para dados dos últimos 6 anos, recorrer a essas imagens, fazer zoom, né? Região aqui, ó, Rio Grande do Sul, que eu tinha falado até, foi desse dia, né? Aqui a gente está no dia 9 de maio, né? As áreas alagadas aqui, a gente até consegue ver aqui com simples imagem do infravermelho, aqui no caso, que o TrueColor com infravermelho. Ah, legal. Obrigada. Tem uma questão aqui no chat do Robert, que ele fala que na comparação para a visualização da poeira, os resultados são similares em latitudes médias como nos trópicos. Acho que é essa. Da poeira, eu não entendi. Pessoal que fala espanhol e português, visualização de polvo, eu entendo que é Tá. Seria no caso de, por exemplo, emissão vulcânica. Isso. Pluma, né, vulcânica. Isso. Infelizmente, gente, não deu tempo de colocar um caso, eu até ia colocar, sim, um caso aqui, mostrar para vocês, de poeira vulcânica, também é possível observar, e também de poeira do Saara, que é muito frequente, assim, essas plumas de poeira do Saara vindo para a região do Atlântico até a região da Amazônia, chegando até a Amazônia e Caribe também. Infelizmente, não deu tempo de colocar, pessoal, peço desculpas aí, mas sim, é possível ver. Pois não. Acredito que a pergunta do Robert é essa mesmo, a poeira do Saara, né? Que eles olham muito esse produto por os ciclones aí no país dele. Sim, acho que sim. Poxa, infelizmente, que pena, o Robert, me perdoa aí, eu até pensei em colocar assim, um caso de poeira, de pluma aqui do Saara vindo, e é muito interessante ver através do dust. Deixa eu pegar aqui se tem algum, só para ilustrar, mas é que realmente eu não separei o caso, pessoal. Mas através do dust, principalmente o dust, tá? Vocês vão ver uma assinatura bem rosada nessa região aqui do Saara, vindo para o Atlântico. Quando essa emissão de pluma, ela for intensa também, tá? Quando ela não é muito intensa, fica levemente rosado, assim, a imagem do RGB Dust. E aparece até a assinatura no oeste também, aí com uma coloração um pouco mais esverdeada e tal. Infelizmente, eu não coloquei, não separei aqui para mostrar para vocês, pessoal, mas sim, é possível ver. Sem problema, obrigada, Regina. Tem uma questão do Nestor também. Você quer falar, Nestor, ou pode ler aqui? Que ele fala da nova geração do GOES. Sim, eu tinha perguntado outra vez para o Diego também isso, né? Da nova geração ou geração, não sei como é que diz em português. Geração né? Geração, isso. Se a nova geração trocava muito o que adicionava, né, a geração atual que a gente tem, né? Uma vez que a gente acostuma a ter satélites e jogar com os produtos, eles já estão trocando de novo, né? Mas vai demorar uns 10 anos mais. Tá programado para 2033, se não me engano, o lançamento. É o GeoXO. Quanto melhora isso? Ou o que melhora? Olha, pelo que eu estou sabendo, assim, eu não estou muito a par do assunto, mas pelo que eu soube, vai ter sondador, coisa que o GOES 16 ou 19 não tem, né? Que é muito interessante o sondador para ver estimar chuva, por exemplo, entre outras coisas. Vai ter sondador, vai aumentar a resolução dos canais, também de alguns canais-chave também. Então, preparem seus HDs, preparem-se, porque vai vir bastante dado. Então, vai ser outro pulo, né? Essa terceira geração aí do GOES, que foi o GOES-R, deu um grande passo, né? Assim, para a melhoria de tudo, uma grande evolução, mas o GeoXO parece ser outro marco também. Mas vai demorar. Obrigado. Imagina. Obrigada, Nestor. Também tem um comentário aqui da Morgana, que agora eu perdi sobre o que ela falou, que em agosto tivemos uns dias. Não sei se é chuva, não sei se é poeira. Morgana, se quiser complementar.
Morgana, pode falar. É do IMET, né? Ô, Morgana, saudades! Não. Tá sem ela tá escrevendo no chat, acho que ela tá com problema no microfone. Tá. Que ela pena. tá sem microfone. Escutar a voz dela. Sim. Mais alguma outra pergunta enquanto ela escreve? O pessoal agradecendo. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada pela paciência. Nelson também. A Lucia tá escrevendo também, graças. Todo mundo agradecendo. Obrigada. Foi muito, muito bom mesmo. Que bom, pessoal. A gente vai melhorando. Na próxima... A Morgana está comentando que a poeira do Saara atingiu o Nordeste no final de agosto. Obrigada. Tá. Nesse período de inverno, assim, o pico costuma ser em junho, julho, tem muitos eventos de plumas, é muito típico da época, né? Então, inverno em si. E essa sedimentação que vem do Saara é muito interessante, assim, ela é importantíssima para a região amazônica, ela consegue chegar quando as plumas e a condição atmosférica, né, tá favorável. Ele é capaz de atravessar o Atlântico, chegar até o Caribe, chega até a região amazônica, que é uma fonte de sedimentação mesmo para a floresta, é uma coisa natural e necessária, né? Apesar de trazer também, por outro lado, bastante transtorno, né? Especialmente para o pessoal da aviação, e quando atinge camadas mais baixas da atmosfera, pode até influenciar na qualidade do ar, né? Apesar disso, tem um lado bom, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Infelizmente. Sim. Tem vários estudos também da poeira do Saara no oceano, na região tropical. Sim. A fertilização de várias áreas também. Sim, bem legal. É isso mesmo, bem legal. É um processo natural, né? E nisso a gente pode dizer que o homem não está fazendo efeito, né? Maléfico. Mas é algo que a gente tem que conviver mesmo. Pessoal agradecendo. Sim, só complementando, do Orlando perguntou se vai estar disponível. A gente coloca a apresentação na plataforma Moodle. Não só a apresentação, mas os vídeos que estão sendo gravados também vão estar disponíveis na plataforma. Até o final do curso a gente acho que já consegue colocar todos. A Morgana também agradecendo. Cia, foi muito bom, Regina. A gente podia ficar sobre isso horas. Imagina, eu não ia torturar tanto mais vocês, não, já foi suficiente. Pessoal, qualquer coisa, deixa o meu contato, esther.ito@imp.br, qualquer pergunta que tiverem, tá? Só não prometo responder logo, porque na próxima semana eu já entro em férias, tem um períodozinho, mas que eu puder ajudar, se vocês quiserem alguma informação de um link, né, de algum produto que eu citei aqui, eu puder ajudar, fiquem à vontade a mandar aí um e-mail, tá bom? Muito obrigada pela paciência de todos, agradeço mesmo. Obrigada, Regina, mais uma vez pelo aceite, estar aqui com a gente. Agradeço também a todos que estiveram aqui conosco. Sim, Lucia, sexta-feira será a nossa última aula online. Sentirei falta de vocês. Então é isso, pessoal. Se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma questão, acho que a gente pode... Imagina de nada. A gente pode encerrar por hoje. A Morgana está digitando. Abraço a todos. Sim. Obrigada, Regiane, pela moderação. Obrigada, pessoal, mais uma vez. Até uma próxima. Um abraço a todos. Imagina, precisando, estamos aqui também. Tchau, pessoal. Tchau. Nos vemos sexta-feira, então. Júlia, mais uma vez, de novo, muito obrigada. Tchau.